Então, aí tem outra curva também, que é importante falar. Então, quando a gente tem eventos ou fenômenos que têm um começo, um meio e um fim, a curva mais adequada aí, a curva que vai modelar esse fenômeno, esses, uh, esses acontecimentos, aí no caso vai ser a curva de distribuição normal, a curva de Gauss, aquela curva na forma de um sino, né? Então o que que acontece? Ela tem um crescimento exponencial, só que depois ela começa a desacelerar na forma de uma potência, fica constante e depois ela desacelera na forma de potência, depois desacelera na forma de uma função e vai ralentando ali, vai virando uma e ela pega uma reta constante. Essa Então essa curva era extremamente importante quando você está falando de fenômenos aleatórios aí. E aí isso daí já é mais, ela é mais específica e os estatísticos, matemáticos e estatísticos, eles têm mais prioridade aí, mais prioridade para falar dessa curva. Então no caso de eventos que tem um começo, meio e fim, no caso de uma epidemia, uma pandemia, então você tem crescimentos devagar, depois ela se acelera ali, né, na forma de exponencial, depois ela desacelera, fica constante, a quantidade de casos por dia se mantém constante, não, não vai aumentando. E aí depois a quantidade de casos de pessoas infectadas vai diminuindo e depois fica meio que constante ali, pouquinho. Então essa é a curva que vai modelar esse fenômeno. E aí é mais difícil, né? Você essa função é mais complicada, porque assim, você pode fazer, tentar, em teoria, em tese, você pode ter um eixo ali de dias, né? Para cada dia você coloca o número você tem um dia e no eixo vertical você coloca a quantidade de casos, né? Então você coloca uma quantidade para aquele dia, uma quantidade de casos, para outro, e depois você faz o gráfico de dispersão e coloca pega o GNU-plot ou o Wolfram, pede para esse computador, esses computadores fazem o gráfico através de uma análise de estatística, de mínimos quadrados e coisa e tal. Ele faz a curva e já dá a função dessa curva, ou faz a função e depois constrói a curva. Então você tem uma curva que modela um fenômeno, então uma lei, e você cria uma teoria a partir disso, você tem a equação lá que você consegue prever o que vai acontecer no futuro e como que estava antes. Então a característica principal dessa equação é você conseguir prever como isso vai se comportar. Então você conseguir ver lá na frente. Essa é a característica principal. E essa curva de distribuição normal ela é bem mais complicada, que ela tem parâmetros ali. Então, como ela é bem específica da estatística, então você tem uma esperança matemática, você tem um desvio padrão para esses casos, você tem outros parâmetros da estatística aí, que os matemáticos estatísticos sabem falar melhor sobre isso. E, então é isso, então tem essa